Bom dia, gente. Queremos agradecer a presença de vocês. Bom dia, pessoal da live também. Vou dar agora os recados para todo mundo aqui. Né? Primeiro nós vamos falar para desligar os celulares, quem tiver com o celular aí, ligado. Primeiro recado com relação às doações, né, que a gente recebe da casa. Quem puder fazer alguma doação, algum quilo de alimento, que não seja perecível, né? Se tiver próximo de vencimento, principalmente, se puder fazer a doação para casa, a gente agradece, que a casa ela depende das doações para atender as famílias que vêm aqui buscar auxílio, né? O que mais, Júlia, que serve? Na próxima semana, dia 6 e 7 de dezembro, nós faremos o bazar aqui na casa. Vai ser no horário das 11 às 15 horas. Então, na próxima semana não haverá atendimento, tá? Não haverá palestra aqui. No sábado não teremos o atendimento às crianças, né? É isso? Isso. E no domingo não teremos as palestras, nem das 9 horas, nem das 9h30, nem das 10 horas. Ok? Encerra dia 14, retorna Isso. dia 19. O atendimento na casa vai encerrar no dia 14 de dezembro, né, e depois retorna dia 19 de janeiro. Ok? Então, nesse período aí, a gente pede para que vocês se preparem diante das situações. Outra coisa que a gente fala também para vocês com relação ao Evangelho no Lar. Então, nesse período aí de recesso da casa, né, não esqueçam de fazer o Evangelho no Lar, que a gente, todos os domingos, todos os encontros nossos aqui na casa, orienta vocês com relação a essa situação. Se alguém tiver alguma dificuldade, alguma dúvida sobre como realizar esse Evangelho, pode procurar a gente. Nós temos os panfletos aqui na casa também, disponível para as pessoas que tiverem dúvidas sobre como fazer o Evangelho no Lar. O objetivo do Evangelho no Lar é trazer a proteção para dentro da nossa casa, né? Fazendo o Evangelho no Lar, nós estamos trazendo para junto de nós a proteção, o auxílio dos bons espíritos que caminham conosco, dos nossos anjos guardiões, nossos mentores, né? E também, inicialmente, acaba afastando da gente aqueles irmãos que estão caminhando conosco, que muitas vezes querem nos prejudicar, e ao longo do tempo, tendo essa prática do Evangelho no Lar, isso eu aprendi com a Hilda, né? Com o passar do tempo, esses irmãos eles têm a permissão para entrar no nosso lar e para poder aprender também. E aí dar uma sequência na vida, na existência deles, para melhorar. Ok? O que mais que você lembra? No horário de atendimento. Tá, o horário de atendimento da casa, né? Dia de terça e quinta, às 20 horas. Sexta-feira, às 14 horas. No sábado, tem atendimento para a educação infantil, né? Evangelização infantil. No domingo, nós temos 2 horários de atendimento. Às 9 horas, é isso? E às 10h30. Às 9 horas e às 10h30. Para fazer o tratamento, acompanhamento com a palestra também. Acho que é isso aí. Para o pessoal pegar. Isso, para o pessoal que está em casa, né, nos assistindo na live, pega uma garrafinha de água para deixar, para poder ser fluidificada durante a palestra e durante a vibração também. Ok? Então, agradecemos mais uma vez a presença de vocês aqui na casa. Agora eu vou pedir a vocês que fechem os olhos, tá? Vamos nos conectando com o plano espiritual, agradecendo a Deus por essa oportunidade que nós temos de estudo, de aprendizado e pedindo o auxílio dos nossos amigos no plano espiritual para que nos ajude a compreender
essa palestra e será trazida para a gente agora pela nossa irmã Hilda, né? Nossa amiga Hilda, e que a gente consiga aprender aquilo que necessita para o nosso melhoramento moral e espiritual. Agora a Hilda vai fazer a palestra para a gente. Quer fazer? Obrigado. Você é suspeito, papai. Isso. Bom dia, pessoal da live. Bom dia, pessoal que está aqui presente. Hoje nós vamos conversar, né? Eu falo assim, né? É palestrante, né, Zé? Palestrante, depressão, né? A gente é o cara, só que não, né? E, como a gente sempre fala também, o tema que vem pra gente é pra gente primeiro, né? Depois, né, no outro horário, as pessoas falam, nossa, essa palestra veio pra mim. Eu falei, então, você tinha que estar aqui nesse horário para ouvir, né? Mas primeiro, é pra gente que estuda o texto, né? Nós retomamos esse nosso livro, Caminho, Verdade e Vida, né? Psicografado pelo Chico, através de Emmanuel, e eu já falei isso na outra live, mas, na outra horário, mas esse livrinho, esse material, tem um significado muito grande para mim. E espiritual também, porque foi as minhas primeiras palestras, eu iniciei com esse livro. E esse livro foi um presente de uma pessoa que nem está mais aqui, Dona Terezinha. Dona Terezinha, muitos conhecem a Dona Terezinha, é uma trabalhadora da nossa casa, muito amada, e ela me deu, logo que eu comecei, ela me deu de presente. Então eu tenho um significado muito grande para mim, né? E como todos os outros, né, a gente começa com um trecho do Evangelho, né, e depois Emmanuel discorre sobre o assunto. E hoje nós vamos falar do capítulo 29, olha o tema, contentar-se, né? Aí, no trecho bíblico que está em Filipenses 4:11, nos diz, não digo isto como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso foi Paulo que falou, né, aos Filipenses, né, nesse capítulo. E aí a gente pergunta assim, né, o que é que Paulo queria dizer, né? E trazendo para hoje, a gente pensa assim, vamos parar para a gente fazer uma reflexão, né? Vamos parar e vamos dizer aqui, sou feliz com tudo que recebo. Foi o que Paulo disse. Mas ele não disse assim, sou feliz com tudo que ele sofre, né? E ele diz, aprendi, que ele fala, né? É que contento-me com o que tenho, porque já aprendi a contentar-me. Bom dia, Jair. Bom dia, Hilda. Tudo bem? Bem, Jair. Quanto tempo? Ótimo. Seja bem-vindo. E ele diz que ele aprendeu com o que ele tem. Já estamos falando do capítulo contentar-se. E só estou esclarecendo para o atrasado, né? A pessoa que chegou atrasada, mas tudo bem. Faz parte, que cheguem, né? Aí ele diz que ele aprendeu a se contentar com aquilo que ele tem. Ele não quis dizer eu cruzei meus braços. Não quer dizer isso. Não quer dizer que a gente tem que cruzar os braços e esperar tudo cair do céu. Não, a gente precisa ter atitude. Principalmente nos dias de hoje. A gente precisa ganhar o pão nosso, né? Na Bíblia mesmo fala, tu viverás com o suor do teu rosto, né? Só que assim, e se nós estamos contentes, pelo que tem? Né? Não, né? Sempre a gente quer o quê? Mais. Né? Só que a gente querer mais, Hilda, é ruim você querer ter dinheiro? Não. Depende de como você usa esse dinheiro. Será que você já não tem o suficiente? Deixa eu fazer uma analogia, deixa eu fazer um pensamento aqui rapidinho. Nós todos que estamos aqui,
A gente tem mais a pedir, agradecer do que a pedir. Alguém aqui passa fome? Alguém aqui está debaixo de uma ponte? E eu levo isso pro pessoal da live também. Analisa. Não. Então, nós estamos bem. Mas vamos ver o que Emmanuel nos diz. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas da Terra. Por quê? A maioria das pessoas, e nós também já tivemos incluso nisso, e às vezes a gente também, quando a gente vê a gente está fazendo isso, a gente sempre quer mais material. Né? Por que isso, muitas vezes? Porque sempre a grama do vizinho é mais verde que a minha. Às vezes você tem 2 casas iguaizinhas. Mas se a grama do vizinho estiver mais verdinha, eu quero aquela grama. E aí a gente para para pensar, pra quê? Com que intuito? O que isso está nos trazendo? O que isso está diferenciando na nossa vida? E o pior é que aí vira uma constante. Aí você sempre quer mais e mais e mais. Não porque você precisa, mas porque você quer se igualar ao outro. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho um carro, ele me leva no mesmo lugar que uma Mercedes leva. Não é? Mas você tem que ter o status. Né? Tem que ter aquela coisa que eu sou o cara, como diz, né, a juventude. Eu tenho que ter um tênis de marca. Por quê? Porque o outro tem. E será que é para você? Será que aquele tênisinho mais coisa não é mais confortável do que aquele de marca? Mas você moe o pé porque você tem que usar um tênis de marca ou uma roupa? E a gente não se contenta com aquilo que a gente tem, né? Emmanuel continua. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Você estava vendo um vídeo e estava falando assim, lembrando como que eram os natais de 1990, por exemplo. As famílias se reuniam, a gente conversava, as crianças brincando. Hoje não temos mais isso. Não é verdade? Hoje, quando a gente fala assim, eu brinco com minhas irmãs, vamos juntar as panelas. Né? Hoje em dia não tem mais isso, porque uma festa de Natal hoje, você contrata um buffet, né? Porque eu não quero ter trabalho. Né? Posso ter as coisas, tudo dentro de casa, mas não quero ter esse trabalho. Né? Muitas vezes só para mostrar que você tem. E se a gente pensar antigamente na vida pessoal da roça, como a gente dizia, antigamente tudo que planta dá, né? Nosso Brasil é rico nessa categoria, né? E era vivido de uma forma simples. E engraçado, muita gente hoje está buscando isso, né? A gente vê muitos artistas que querem morar longe, né? E aí o homem vem, se cria adulto, só ajudando, estrangeiro, né? E aí a gente acomete de quê? Vem para nossa mesa, a gente não pode ingerir, porque tem que pôr. Antigamente você pegava na horta, passava uma aguinha e pronto, não era assim? Hoje em dia não, a gente tem que ver se tem agrotóxico, porque se a gente quiser comprar um alimento mais orgânico, infelizmente o preço é lá em cima, né? E pior, né? Se a gente for aqui no Ceasa, o quanto de alimento é jogado fora. Né? Entra justamente nisso que Emmanuel está falando. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não conseguem avançar além do seu âmbito, acanhado âmbito de origem. Por isso que muitas vezes a gente pede, e não acontece. Primeiro que a gente não sabe o que pede. Né? A gente não sabe. Né? A gente lembra daquele filme Todo Poderoso? Vocês lembram? Né? Que não lembro o nome do artista. Jim Carrey. O Jim Carrey. Ele pediu para ele, né? Deus falando que você vai ser Deus. Né? E aí ele começou. Tudo
Sim. Tornou um caos. E é bem isso. Hoje, você está aqui na casa, assistindo uma live, você está aqui presente. Será que se você tivesse dinheiro, se você fosse mais abastado, você estaria? Muitas vezes o dinheiro é ruim, gente. Não. Mas a gente tem que saber lidar com ele. Dinheiro não é só posse. Dinheiro é para dividir. Se você... E não que sobra. Tá? Não que sobra. Lembra do óculos da viúva? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede. E entender que se não somos atendidos, porque não é para ser, Deus, na sua infinita bondade, nos dá aquilo que a gente merece. O que nos convém. E lembrando que, como diz também na Bíblia, o pai não dá uma cobra para o seu filho, assim como Deus também não nos dá. Então a gente precisa aprender a assimilar esses pedidos que a gente faz. De novo, se a gente for parar para pensar, a gente tem muito mais a agradecer do que pedir. Eu já falei isso numa palestra e vou repetir. Quando a gente começa a orar, né? Nas nossas orações, fala, não vou pedir. Aí a gente começa, obrigada, Deus, sei o que. Deus, ajuda, fulano. Deus, não é assim? Por quê? Porque a gente tem esse hábito de só pedir. Né? A gente não se contenta com o que a gente tem. A gente sempre acha que tem algo mais que a gente possa ter. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução das suas necessidades. Muitas vezes a gente acha que a gente tem pouco, né? De novo, se a gente olhar para o lado, a gente vai ver que a gente tem mais do que é necessário. Eu queria um emprego melhor. Tá, o que você está fazendo para isso? Primeiro ponto. O que você vai fazer com esse salário? Você vai continuar sendo essa pessoa simples? Essa pessoa que você acolhe as outras? Que você vai... Vocês já perceberam que as pessoas quando ganham um pouquinho de dinheiro, né? Passa perto de você assim, parece um pombo, né? Nossa! Vou falar assim. Né? E pra quê? Uma pessoa que... Isso já aconteceu comigo, eu acredito que com vocês também. Uma pessoa que, nem dizia minha mãe, estava comendo o mesmo prato que eu, ficou melhorzinho um pouquinho de vida, se acha superior. Olha o absurdo. E nós já fizemos isso. Não vou me eximir disso, porque eu também já fiz isso. Né? Isso tudo por causa do quê? Do material, né? Do material. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. E aqui Emmanuel não está falando só sobre o pão, o alimento. Ele está falando do nosso melhoramento espiritual, do nosso pão espiritual. Será que a gente pede para a gente se melhorar? Espiritualmente ou só pede para a gente se melhorar fisicamente, no caso de uma doença, economicamente falando, quando a gente está numa situação difícil? Será que a gente para ele? Deus, né? Dá-me o pão, o verdadeiro pão, o pão do Espírito. Né? Mata a minha fome de espírito, não minha fome carnal. Me melhore, me ajude a me tornar uma pessoa melhor. Será que a gente para pensar nisso? Eu li esse texto e falei, ops. Como eu disse, eu imprimi para a gente. Eu falei, ops. Não. De novo, a gente fala, não vou pedir nada. A gente está pedindo e ali vai e graças a Deus. Quando a gente não dorme antes. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, né? O verdadeiro valor, o verdadeiro pão. A gente não se preocupa com o que a gente vai levar espiritualmente. Quando a gente chegar na erradicidade,
Ninguém vai falar para você o que você tem, o que nós temos, o que nós deixamos. Ah, deixei um filho, uma casa, um carro. Não. Eu falo, o que você fez nessa sua encarnação? Como que você usou essa encarnação? Não materialmente falando. Primeiro que você não vai levar nenhum corpinho lindo, né? Você vai levar só o espírito. Eu costumo brincar, né? Já pensou se todo mundo quisesse levar tudo que tem? Meu Deus do céu, os cemitérios iam virar condomínios, né? Né? E o que a gente leva aqui dentro? O que a gente vai poder apresentar aos nossos irmãos superiores? Olha, a sua vida, a sua programação de vida foi essa. Você conseguiu cumprir? Na maioria das vezes, não. Infelizmente, a maioria das vezes, pouquíssimos conseguem chegar e concluir sua tarefa. E isso porque quando vamos fazer o nosso plano reencarnatório, a gente quer pagar. Não, eu vou voltar, eu vou fazer isso, eu quero encontrar fulano, eu quero me redimir disso. Não. 10% tá bom. A maioria das vezes nem 10% a gente consegue. O homem incoerente, já falei isso? O homem incoerente não procura? Não. É porque é muito pequenininho. Sempre. O homem incoerente não procura saber se possui o menos da vida eterna, porque está sempre ansioso nas possibilidades transitórias. Quantos de vocês conhecem pessoas que num domingo de manhã estaria assim, seja numa igreja, seja numa casa evangélica, Quantas pessoas que têm esse hábito? Pior ainda, as que têm esse hábito, o que essa pessoa busca? Mesmo nós que estamos aqui, a gente está aproveitando o que a gente está ouvindo? Ou a gente está aqui muitas vezes sentado, preocupado com o amanhã, o que nós vamos fazer? Com o que nós vamos fazer no Natal, o que eu vou comprar para fulano, o que eu vou comprar para ciclano. E não aproveitamos o que é dito, muitas vezes. A gente não aproveita. Por quê? Porque a gente está preocupado com valores transitórios que vão ficar. Não é verdade? Ansiosos geralmente permanecem absorvidos pelos interesses perecíveis. Insaciado, inquieto sobre o momento angustiado da desmedida ambição. Tem pessoa que não dorme, querendo mais e mais, e mais e mais, nunca está contente com o que tem. Vocês conhecem alguém assim? Na corrida louca pelo imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence. Abandona o material que lhe foi concedido para evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. A gente esquece pelo que a gente está aqui, porque nós não somos esse corpo. A nossa essência é o nosso espírito. E o nosso espírito clama por amadurecer. Nosso espírito, muitas vezes, aquela consciência que a gente ouve, fala assim, não faz isso, você vai fazer errado, é o nosso espírito nos chamando para a verdadeira atitude que a gente precisa. E na maioria das vezes a gente não escuta. Fora os nossos mentores, os nossos amigos que ficam soprando. Mas não, eu quero o material. Eu quero só o material. Eu só vou ser feliz se eu tiver isso, isso, isso e isso. Infelizmente, as gerações que estão vindo estão se perdendo demais em relação a isso. Né? Infelizmente, hoje em dia, as famílias não têm mais o contato. Hoje em dia, o filho chega em casa, tranca no quarto. Quantas famílias a gente vê que os pais chegam,
filho tá dentro. Chegou da escola, joga a mochila, entra pra dentro do quarto e lá fica. Ai, mas isso é normal. Não, gente, isso não é normal, não. Como é que a gente vai conviver? Como é que a gente vai trocar experiências? Como é que a gente vai resgatar tudo aquilo que a gente tem que resgatar perante uns aos outros? Se fechando dentro do quarto, contentando-se com o eu, porque isso, infelizmente, é um egoísmo, né? Nós aqui não somos nenhum, com exceção dos nossos amiguinhos, mas mesmo assim, mas nós não fomos criados assim. Fomos. Né? Aí a gente fala, caramba, como é que pode? Antes meu pai e minha mãe botavam na mesa, ou se não botasse na mesa, estava ali, como é que foi seu dia? Hoje em dia não existe mais isso. E pior, né? Não existe a relação, o convívio, existe o quê? As cobranças. Porque você, meu pai, não pediu para nascer. Quantas amigas meus que ouviram isso? Não pediu para nascer. Pediu, não, só pediu, implorou. É porque não estava lá no mundo espiritual, mas ela implorou para reencarnar. E hoje, não aproveito. Com 10, 12 anos, eu já sei tudo. Sim. Isso eu estou falando porque eu não tive filho, hein? Dessa encarnação eu passo. Porque, gente, quem é pai e mãe, eu dou os parabéns. Porque não é fácil. Né? Só a responsabilidade que você tem, né? Espiritualmente com esses nossos irmãozinhos, e quem dirá financeira, né? Que não é fácil financeiramente falando, e a educação que você vai dar. E as famílias estão se perdendo. Por quê? Porque não buscam o pão realmente que é necessário, o pão espiritual. Se preocupam só com o material. E se esquecem que aqui passa, né? O espírito é retorno, né? O nosso espírito é imortal. Se já compreendes suas responsabilidades com Cristo, ensina a essência dos teus desejos mais íntimos. Lembra-te de Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para disseminação da verdade divina entre os homens. Foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho das disciplinas acerbas. Eu acho que vocês conhecem a história de Paulo de Tarso. Quem não o conhece, adquira o livro Paulo Estevam. Maravilhoso. Paulo de Tarso era Saulo, um doutor da lei, abastardo, rico, tinha tudo. Quando ele conheceu Jesus, ele viu que aquilo não tinha valor algum. No dia que ele foi atrás dos seus amigos para falar o que ele aprendeu sobre os ensinamentos de Jesus, ele virou chacota. Como a gente muitas vezes fala, né? As pessoas olham assim, você é espírita, né? Você mexe com o espírito? Uhum. Você vê espírito? Uhum. Tá vendo? Na minha frente. Né? A gente vira chacota. Por quê? Porque muitas das vezes a verdade dói. E muitas das vezes você ir numa casa espírita, numa casa evangélica, é você ser atrasado. Porque hoje em dia, muitas vezes, não importa os ensinamentos de Jesus. Isso é coisa que colocaram na nossa cabeça. Só que quando a coisa aperta, meu Deus, me ajuda, não é assim? E Paulo, depois que ele começou a estudar, né, os pergaminhos sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos do Mestre, ele pegou e falou, peraí, mas eu preciso sentir na pele o que é isso. E ele foi para o deserto. Ficou anos no deserto. Estudando só e trabalhando. Ele era tecelão e ele se sustentava com o próprio suor do seu rosto. E aí ele compreendeu realmente a essência.
Aí ele aprendeu, como ele diz no início, né? Ele aprendeu a contentar-se com o que ele tinha. Porque ele viu que o que ele deixou para trás não tinha valor nenhum. Que ele viu que o pão, que para ele era mais do que suficiente, fisicamente, mas espiritualmente não. Porque era o que ele buscava desde então. E mesmo depois, né? Quando ele voltou, que ele começou a realmente discernir, né? Falar sobre o Evangelho, foi preso, apanhou muito. Mesmo assim, ele se contentou. E o grande prêmio dele foi o quê? A vida eterna. E eu particularmente achava, como? Paulo era ruim. Não, ele não era ruim. Ele sempre buscava essa tranquilidade espiritual. E aí, Emmanuel encerra isso assim. Estarás a casa esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Será que nós vamos ter que fazer igual Paulo de Tarso? Será que a gente vai ter que fazer assim, eu tinha, passa essa para mim, você já está no espiritismo há muito tempo? Mas eu estou falando o aprendizado de Paulo, tá? Não estou falando a situação, porque essa situação eu acho que todo mundo já passou, né? Estava cheio de, vamos dizer, a conta azul, né? Aconteceu um imprevisto, descambou tudo. Aí a gente não dorme, né? A gente não sabe de onde vai tirar. Mas quando a gente se contenta com a situação, e eu falo contentar-se, aceitar a situação, as coisas acontecem. E a gente aprende que aquilo é só uma fase. Que vai passar. Que vai passar. Mas para que a gente possa ter essa aceitação, esse contentamento, que a gente possa aprender com essas situações, a gente precisa ter Jesus no coração. A gente precisa crer que Ele está do nosso lado. Porque Ele está ao lado de cada um de nós, com cada um da live. Só que a gente precisa crer, acreditar e não ficar se preocupando com aquele problema. Não deixar de resolvê-lo, porque ele vai resolver-se. Muitas das vezes isso já aconteceu comigo e eu acredito que aconteceu com todos vocês. Um problema em que a gente não sabe o que fazer, não tem como fazer. Aí a gente para e ora. Aí parece que todas as portas se abrem. Primeiro vem o desespero. Como é que eu vou fazer? Né? Mas depois que a gente lembra, né? Eu falo que lembra, porque na maioria das vezes a gente esquece que a gente está amparado. A gente respira, faz uma prece sincera e essa prece nos alivia. E no momento que isso acontece, esse alívio, esse contentamento, né? As coisas se resolvem. Então, para encerrar, meus irmãos, eu gostaria muito que vocês, de novo, gente, não é cruzar os braços, mas é aprender a contentar-se e buscar cada vez mais o aprendizado espiritual. Buscar o pão, não só material, porque o espiritual, ele é bem melhor. E quando nós estivermos do outro lado, nós vamos lembrar, eu ouvi isso. Nós vamos ser cobrados, né? E para e pensa, a gente sofre muito do que a gente quer. Porque na maioria das vezes não há necessidade de tanto sofrimento. Hoje em dia a gente vê tanta gente com depressão que desistem, né? E às vezes por problemas mínimos, porque não estão contentes com o que têm. Mas só que esquecem de buscar o principal, que é o contentar-se espiritualmente. É buscar paz, não é assim?
buscar a paz que vai nos ajudar. Vamos? Agradeço, gente, a audiência, a paciência por ter me ouvido, né? E esse ano é minha última palestra do ano, hein? Não queria que vocês vão me aguentar ainda, se Deus quiser, né? E quero agradecer esse ano todo que a gente passou junto e ter um bom Natal, um bom 2026 e não vamos esquecer do verdadeiro aniversariante no dia 25. Não um peru, os presentes, a árvore de Natal. Nós vamos buscar realmente, né, parabenizar esse irmão que tanto fez por nós e continua fazendo. Bom? Muito obrigada. E nesse instante, então, eu vou pedir para o pessoal buscar a aguinha. Vamos fazer a fluidificação da água. Eu peço a ajuda de vocês aqui no salão. Quem se sente à vontade de fechar os olhos. E vamos fazer as nossas vibrações, enviando muita luz, muito amor para todos os planetas. Vamos envolver esse nosso planeta azul com um coração bem grande, bem pulsante, de muito amor, envolvendo todos os países. Vibrando muito discernimento, muito amor ao próximo, muita fraternidade a todos os dirigentes de todos os países, em especial aqueles que estão em dificuldades. Vamos vibrando muita resiliência, muito amor, muita paz, muita saúde, muita esperança a todos os nossos irmãos que estão nos orfanatos, nas casas de repouso, nos hospitais, ou doentes em suas casas, ou mesmo nas ruas. Em especial, nós aqui nessa casa vamos vibrar para a Dona Cida, né, que ela possa receber essas vibrações de amor, de muita luz, de muita saúde. Vamos vibrando pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrando muito amor, muita paz, muita força de vontade de se melhorar. Todos os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, a todos os nossos irmãos que estão perdidos em drogas, que eles possam receber essa nossa vibração de amor. Vamos vibrando muita paz, muita luz, muito amor a todos os nossos familiares, a todos aqueles que amamos. E com a mesma intensidade, vamos vibrando por aqueles que por qualquer motivo nos querem mal. Vamos vibrando muita luz, muita paz para essa casa que nos acolhe. E nesse instante vamos pedindo licença e vamos vibrando por nós mesmos, né? Vamos vibrando para que a gente possa aceitar os desígnios de Deus. Vamos vibrando pelo nosso amadurecimento espiritual. Vamos vibrando pela nossa vontade de se melhorar. E nesse instante que vibramos por nós mesmos, rogo, Senhor, que essa vibração possa chegar a todos os lugares, a todas as águas, aqui do salão, daquela pessoa que está assistindo essa live, seja a hora que for, a todos os reservatórios de água, rios e seus mananciais, que possa ser fluidificado, que possa ser colocado o remédio necessário, o calmante, para que cada um, ao ingeri-lo, possa receber tudo aquilo que ele for necessitar, física e espiritualmente. E vamos deixando uma vibração de muita luz, de muita gratidão para esses amigos espirituais que tanto nos ajudam, que eles possam usar aonde for necessário. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pessoal da live, muito obrigada. Pessoal daqui, muito obrigada. Até a próxima.